Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, pastoreando a Assembleia de Deus na cidade de Santa Inês, Maranhão. Igreja ligada à CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, e à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Quero convidar você para acompanhar comigo um breve comentário sobre a nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição de número 4. O tema da lição: Elias e os profetas de Azerá e Baal. O texto mais utilizado durante toda a lição é o nosso texto de ouro, nosso texto áureo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. O escritor dessa revista, pastor Clayton, colocou como objetivo principal, objetivo geral desta lição, revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. E dentre os objetivos específicos, nós temos pelo menos 3. Salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, como Elias enfrentou a questão do pecado no seu tempo. Segundo objetivo específico, revelar que Deus responde às nossas súplicas, como respondeu à oração do seu servo, profeta Elias. E por último, expor as fragilidades do ser humano. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, como disse Tiago no capítulo 5 de sua epístola. Quero parabenizar você, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu costumo dizer que um bom professor, um professor comprometido na Escola Bíblica Dominical é o maior e o melhor auxiliar do pastor, porque ele está ajudando discipular, doutrinar e alimentar o povo com a palavra de Deus. E você que é aluno da Escola Bíblica Dominical também está de parabéns por ter a oportunidade de cultuar a Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus neste dia especial, o Dia do Senhor, onde é realizada a nossa Escola Bíblica. O texto bíblico utilizado para esta lição também merece uma atenção toda especial. De fato, sem o texto bíblico nem haveria o comentário. O texto bíblico é o alicerce. O texto bíblico é a base. 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, como também os versículos 26, 29, 30, 38 e 39. Foi utilizado também o capítulo 19, nos versículos 8 ao 14. A lição de hoje, ela está distribuída, organizada didaticamente em 3 momentos importantíssimos na vida do profeta Elias. Lembre-se que dentro da cronologia dos reis,
ainda é o período do rei Acabe e da rainha, a perversa rainha Jezabel? Bem, era o mesmo período, mas o ministério de Elias teve um destaque tão grande, que podemos dizer extraordinário, que também mereceu aqui uma atenção especial do comentador da nossa atual revista. Bem, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Este é o nosso título da lição de hoje. Porém, a lição vai trabalhar o momento do conflito, do confronto de Elias com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, na Cordilheira do Carmelo. No segundo momento, no segundo tópico, a lição vai trabalhar a oração do profeta Elias, pois depois do conflito, é interessante observar isso, depois do confronto com os profetas de Baal e Azerá, eram 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera ou Azerá, conforme a versão que você esteja usando das Escrituras. Bem, após isso, veio o momento da oração de Elias para que voltasse a chover, pois ele havia dito no início de sua história, como aparece na Bíblia, ele se dirige ao rei Acabe e diz: não cairá orvalho e nem chuva do céu durante alguns tempos, alguns anos, senão segundo a minha palavra. Ele queria dizer, segundo a palavra que Deus colocar na minha boca. Ele falou isso com autoridade, prevendo o que de fato estaria para acontecer. Passaram-se 3 anos e meio, e era o momento de Elias orar, pedindo chuva outra vez. Após isso, vem o momento de um profundo cansaço e desânimo na vida pessoal de Elias. É o momento em que ele foge de tudo e de todos e busca um abrigo em uma caverna no Monte Horebe. Horebe, o monte de Deus, lugar onde Moisés já havia estado antes. Ficou conhecido na história como o Monte de Deus. Só lembrando que a Cordilheira do Sinai e o Horebe estão no mesmo lugar, é a mesma coisa, com uma pequena diferença. Em cima da Cordilheira do Sinai, com uma grande montanha, está um dos picos, chamado Horebe. Essa é a diferença. Bem, então vamos para o primeiro tópico, falar do confronto entre Elias e os profetas no Monte Carmelo. Na verdade, podemos dizer os falsos profetas, os iludidos profetas, pois de fato era apenas uma ilusão, assim como é até hoje a idolatria, é uma ilusão. Por isso é que ela é proibida por Deus. Esta é uma das razões porque ela é proibida por Deus. Digno de adoração, só há um, o Criador, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto, pois ele mostrou-se um homem zeloso por Deus. O povo estava em completa apostasia. Faltava uma liderança espiritual por parte do rei Acabe, não havia essa liderança. Outros que o antecederam praticaram coisas erradas também. Agora, levanta-se Elias, o homem de Deus, no momento difícil, no momento em que o povo estava disperso, não havia verdadeira adoração. Então, o profeta Elias mandou chamar os profetas de Baal e de Azerá e lhes
provocou e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus, conforme o capítulo 18, versículo 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele havia lançado antes do confronto. Qual foi a pergunta que ele lançou? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar nessa indecisão, povo de Israel? Ora, se o Senhor é Deus, se Yahvé é Deus, se o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é Deus, que vocês o sigam, que vocês o adorem. Se Baal é Deus, então que vocês o sigam. O povo não tinha resposta para esta pergunta. O povo ficou boquiaberto, sem resposta. O povo estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus, pois há alguns anos Acabe e Jezabel haviam trazido e provocado, incentivado uma apostasia espiritual na nação de Israel. Há um grave problema quando não se sabe a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, ou várias características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o assim tão ignorante quanto eles próprios. É isso que está escrito no Salmo 135 e o versículo 18. E aqui quero acrescentar um texto que me veio à mente muito apropriado. Se você ler Isaías 44, você vai perceber um comentário que o próprio Deus faz através do profeta Isaías. Deus diz mais ou menos assim, colocando aqui em minhas palavras, parafraseando o texto: como é que pode? Vocês pensam que são inteligentes? Vocês vão à floresta, cortam uma árvore, daquela árvore que vocês trazem para casa, vocês fazem uma mesa e a utilizam. Daquela mesma tora de madeira, vocês fazem uma cadeira e nela se assentam. Da mesma madeira vocês tiram uma parte e acendem o fogo para cozer, para cozinhar, melhor dizendo, os vossos alimentos, a vossa alimentação. E depois, ainda do que sobra, vocês têm coragem de fabricar um ídolo, um Deus, e colocam diante de vocês e dizem: aqui está o meu Deus, eis aqui o meu Deus, devo adorá-lo. Então Deus diz, ironizando: como é que pode? Que Deus é esse? Que vocês o fabricam do mesmo material que vocês utilizaram para fazer uma mesa, uma cadeira, uma cama, ou utilizarem para o fogo, e tem coragem de, do pedaço que sobra, da parte que sobra, fabricar um Deus. Outro capítulo que combate veementemente a idolatria é o Salmo 115. Outro capítulo interessante sobre o assunto é Jeremias capítulo 10. Se você tiver que explicar por que Deus não aceita que o seu povo, que o povo de um modo geral, pratique a idolatria, leia Salmo 115, Jeremias 10, Isaías 44. Considero os 4 capítulos com maior ênfase para combater este assunto. Elias defrontou-se com um momento assim.
O povo estava sendo idólatra e ele os desafia. Ele o desafia. Desafia o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo então toma uma decisão. Elias propôs o desafio do fogo. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois eles podem estar camuflados no coração humano, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 24. Em outros textos bíblicos temos igualmente avisos de Deus, alertas de Deus através de seus profetas e de seus apóstolos. Há muitos que na atualidade adoram ídolos ou tornam ídolos coisas como a ciência, o conhecimento humano, o saber, a posição social, a política, o dinheiro. Às vezes, um cineasta, um ator, uma atriz, um jogador de futebol. Quando é que essas coisas, esses personagens se tornam ídolos? Quando eles ocupam o lugar que é exclusivamente para Deus. Toda vez que uma pessoa, um objeto ou um fenômeno da natureza, um astro da natureza, ocupa o lugar que é de Deus, tira o lugar de culto que pertence única e exclusivamente ao Deus Criador e Todo-Poderoso, sempre que isso acontece, há uma prática de idolatria, há um ídolo no coração. Aquele objeto, aquela pessoa, aquele fenômeno, aquele evento ou aquele lugar, como muitos têm seus lugares prediletos e transformam o lugar, o espaço geográfico em um objeto de adoração. Nós temos que lembrar o que Jesus disse. O Senhor Jesus disse, repetindo Deuteronômio: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É muito claro isso. Assim, voltemos para Elias. Ele estava em um momento crucial. É o momento em que ele desafia o povo e pergunta ao povo: até quando vocês vão permanecer assim? E ele propõe o desafio do fogo. Ele tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, é preciso entendermos que não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem Israel deveria estar servindo, a quem Israel deveria servir. O primeiro tópico, portanto, pode ser resumido assim: como Elias enfrentou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado, não somente o pecado da idolatria. Num sentido bem amplo, a idolatria pode indicar a veneração ou a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição que tome o lugar de Deus ou que diminui a honra que devemos unicamente a Deus. O Todo-Poderoso não divide seu louvor com quem quer que seja. Ele é único, ele é zeloso, ele requer exclusividade. Jamais repetiria seu povo, ele jamais repartiria seu povo com um suposto rival. A igreja é dele, Israel é dele, ele é o Senhor, ele é o soberano Senhor. Está escrito em Êxodo 20 e o versículo 3: não terás
outros deuses diante de mim. Até onde você percebe? O que significa idolatria hoje? O que é idolatria para você? Você percebe como facilmente as pessoas transformam objetos, seres, fenômenos, eventos e até lugares em ídolos? Mas você já sabe que Deus condena a idolatria. 1 de João, no capítulo 5, o apóstolo escreveu no último versículo da epístola, que é o de número 21, filhinhos, fugi da idolatria. Que esta mensagem fique no meu e no seu coração. Bem, passado o confronto, você já sabe, Elias confrontou os falsos profetas, cerca de 850, e os venceu, porque o Deus eterno respondeu com fogo a uma oração de aproximadamente 60 palavras, pouco mais de 60 palavras. O Deus eterno respondeu, e a multidão se prostrou a clamar, a declarar: só Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus, só o Deus de Israel é Deus. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou, portanto, os preparativos e fez conforme Deus lhe orientou. Restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, fez uma oração confiante, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser o servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha o direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Ele declara: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Perceba a importância daquele momento. A misericórdia de Deus é grande e na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão, uma nova oportunidade, um recomeço, oportunidade de restauração, oportunidade de reiniciar uma nova caminhada. Com isso, perceba que a reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou, porque logo em seguida Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma grande e abundante chuva. Perceba o papel da oração na vida de um servo de Deus. Elias orou em um momento para que Deus provasse a sua glória através do fogo. Elias ora no segundo momento para que Deus enviasse água, para que Deus enviasse chuva, e choveu de modo forte, torrencial, à vista de todos, aos olhos de todos. E naquele dia ficou provado que o Deus de Israel é aquele que se assenta no trono da glória, nos altos céus, e que tem o controle sobre todo o universo, que tem o controle sobre a natureza. Quando exercitamos a nossa fé e confiança
no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Perceba que o Deus de Elias respondeu com fogo, em seguida respondeu com água. No primeiro momento, ele está diante dos 850 falsos profetas. Ele clama ao Senhor, ele ora e Deus responde. Mas no segundo momento, ele estava quase sozinho. Somente o seu auxiliar se aproximou dele. Ele colocou a cabeça entre os joelhos. Alguns especialistas dizem que provavelmente Elias era de estatura alta, ele era um homem alto e magro, porque do contrário ele não poderia orar com a cabeça entre os joelhos. Bem, é só uma curiosidade. Mas o importante aqui no texto é o fator oração. O compromisso que este homem tinha com Deus, o compromisso que este homem demonstra com o Deus Todo-Poderoso, o Deus daquela nação, que é de fato o nosso Deus. Não é um Deus local, o nosso Deus é universal, Ele é todo-poderoso. Ele ora para que Deus confirmasse sua existência e sua glória por meio do fogo, e ele ora em seguida para Deus fazer cessar a seca. E ele tem tanta confiança que Deus vai respondê-lo quando ele vê uma pequena nuvem que, por causa da distância, o seu auxiliar diz: é do tamanho da mão de um homem. Era muito pequena, por causa da distância, era vista assim. Então ele diz a Acabe: se não queres te molhar, se não queres que a chuva o alcance, vá para casa, porque vai chover sem demora. E a Bíblia diz que os céus foram tomados por pesadas e densas nuvens e uma chuva torrencial caiu sobre todo Israel. Eu fico imaginando o barulho de exaltação a Deus e de adoração a Deus quando a chuva voltou a cair sobre a terra de Israel, 3 anos e meio depois que Elias havia dado aquela palavra ao rei Acabe. Mais uma vez, o nome do Eterno foi exaltado e glorificado. Mas o terceiro tópico da nossa lição de hoje fala de Elias em Horebe. Os efeitos daquele confronto, daquele momento de intensa busca da presença de Deus, pressão do rei Acabe e a expectativa de todos os olhares de Israel para o profeta Elias, causaram-lhe um enorme cansaço, uma exaustão, e ele chegou diante de tantos embates, enfrentando situações adversas, que para fazer o povo retornar a Deus, ele teve que se envolver naquele confronto, mas logo a seguir sofre um profundo cansaço, uma exaustão física, emocional e mental. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada. Ansiedade, preocupação, estresse são coisas da vida humana. Mesmo depois de ser usado pelo Senhor de forma extraordinária, Elias encontrou-se profundamente exausto. E assim, seus sentimentos, suas emoções perturbaram-se. Isto significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. O que aquele homem conseguiu fazer com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo na sua vida? Ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Ele fez descer fogo do céu no altar molhado.
Ele fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Ele também eliminou cerca de 450 profetas de Baal e Azera, ou Azerá, que recebiam apoio do rei. Ele fez chover após grande período de seca. Ele correu mais depressa que a carruagem de Acabe. Perceba esse detalhe no texto. E ele foi sustentado por corvos, depois alimentado por um anjo. Tudo isso aconteceu na vida deste homem, a pedido do próprio rei, ou em confronto com o próprio rei. Elias entendeu a sua enorme responsabilidade. Perceba o nível daquele profeta. Perceba o nível deste homem de quem estamos falando, o profeta Elias. Ele trazia sobre seus ombros uma enorme responsabilidade. Ele chegou a dizer na oração seguinte: Senhor, só eu fiquei. Eu tenho me mantido zeloso. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Só eu fiquei. O que ele não sabia é que ele não estava sozinho. É que ele não era o único. Ainda havia pelo menos 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Era um remanescente fiel. Deus não fica sem testemunha na terra. Mas naquele momento Elias ou esqueceu ou de fato não sabia. Por isso ele pede para morrer. A despeito das portentosas obras que realizou, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Perceba que contradição. Isso é coisa de ser humano. Isso é a limitação do homem. Por isso é que Tiago diz no capítulo 5 de sua carta, de seu livro, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem limitado. Ele não era um anjo. Ele não era feito ou constituído de outro material. Ele era um ser biológico. Ele era um ser dotado de espírito, alma, corpo, psique, emoções, vontade e, portanto, limitado, como eu e você. Porém, um homem de grande fé, de íntima comunhão com o Todo-Poderoso. Qual foi a resposta de Deus? Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água e o tirando daquela intensa situação, daquela situação de intenso desânimo. Perceba que Deus lhe dá alimento através do anjo, Deus lhe dá água e Elias dorme. O sono faz parte da recuperação das forças do corpo. Deus permitiu que ele dormisse. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, com aquela experiência na caverna. Depois de passar pelas experiências de ser orientado sobre um caminho, uma caminhada de 40 dias, de 40 noites, ele caminha até chegar em Horebe. E em uma daquelas cavernas, ele tem o privilégio de passar por uma das mais impressionantes experiências, ao ouvir ou em ouvir a voz do Todo-Poderoso. O mover de Deus manifestou-se através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada, conforme o capítulo 19, versículos 11 e 12. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desânimo, seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério.
Ele achava que já estava no fim. Ele achava que havia encerrado. Mas Deus lhe diz: tua tarefa ainda não terminou. E ele é revestido de força, ele é renovado quando Deus chega e diz: o que fazes aqui, Elias? Perceba que Deus não fala: o que fazes aí? Como se Deus estivesse em um local, Elias estivesse em outro lá distante. Não, Deus foi lá. E Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Isso quer dizer que Deus vem ao nosso encontro, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, diante da nossa finitude, diante da nossa limitação. O Senhor vem, assim como fez com Elias, Ele faz conosco. Ele vem aonde estamos, Ele vê a situação em que nos encontramos. Por isso Ele pergunta ao profeta: o que fazes aqui? Depois que Elias abre o seu coração, depois que Elias diz o que deveria, aliás, o que ele gostaria de dizer, então o Senhor fala: tu não estás sozinho. Ainda tem uma enorme testemunha que não se prostrou, uma enorme quantidade de pessoas. São várias testemunhas que não se prostraram diante de Baal. Tu não és o meu único adorador. Tu não precisas morrer agora. Teu trabalho não está concluído. Tua missão não foi concretizada. Você precisa ainda ungir um rei sobre a Assíria. E ele ungiu Azael. Tu precisas ungir ainda um rei sobre Israel. E ele ungiu Jeú. Tu precisas ainda ungir o profeta que vai dar continuidade ao ministério profético em Israel. E ele ungiu Eliseu para lhe suceder como profeta naquela terra. Elias foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Ele predisse o fim, o começo e o fim de uma grande seca de aproximadamente 3 anos e meio. Foi usado por Deus para ressuscitar um filho morto de uma mulher viúva e devolvê-lo à sua mãe. Ele representou Deus em uma disputa com sacerdotes de Baal e Azerá, falsos profetas. Elias apareceu junto com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus, já no período do Novo Testamento. O que aprendemos da vida de Elias é um grande exemplo para todo crente. Assim como Elias permaneceu fiel diante da infidelidade do rei, da rainha e de grande parte da nação, mas o profeta Elias permaneceu fiel a Deus. Vivemos tempos de apostasias, vivemos tempos difíceis, mas você, assim como Elias, está convidado a permanecer na presença de Deus. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando um crente fiel decide seguir fielmente o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha certo. Não importa se eu e você estivermos remando contra a correnteza. O que importa é permanecermos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. O Deus de Elias é o mesmo, é o nosso Deus. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Amém.